Science and technology. Estamos on com mais um Ciência On, enfim, em 2024. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou citar uma frase do filme Barbie. Os humanos só têm um final, as ideias vivem para sempre. Oi gente, eu sou a Juliana, sou estudante da UFABC e esse é meu primeiro episódio como apresentadora do Ciência On. Professor Pedro, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, você mereceu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário ou o dia que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência. Hoje nós temos a nossa primeira pauta de 2024 da Juliana. Juliana, primeiro é Juliana mesmo, tô falando certo? Fala de Juliana. Fala um pouquinho do seu nome aí e sobre o que e com quem a gente vai conversar hoje. Então, na realidade, meu nome é um pouquinho complicado, porque muitas pessoas falam ele, assim, de vários jeitos diferentes. A minha mãe fala Giuliana, mas o jeito que for possível, tudo bem. Mas hoje nós falaremos com o professor Breno Arcioli Moura. Professor, seja muito bem-vindo ao Ciência On. E você também tem um convidado aqui com a gente. Você pode apresentá-lo? Eu quero ver isso. Não, eu preparei essa pegadinha de propósito aqui no programa. Breno, tá você conhece o seu orientando? Claro. Bom, assim, né? Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer de novo o convite. Acho que já é a quinta vez, não me lembro agora quantas vezes eu já participei aqui do Ciência On. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje trago uma presença que eu acho muito ilustre, que é o meu ex-orientando agora de doutorado, doutor. Ufa, é esse, então? Caramba. Já é ex-orientando, doutor, ensino História da Ciência e da Matemática aqui pela UFABC, é o Renan Siqueira da Silva. Ele é licenciado em Física pela Universidade de São Paulo e fez um mestrado e doutorado aqui comigo na UFABC, sempre desenvolvendo trabalhos. Os dois trabalhos que ele desenvolveu foram na área de cinema, História das Ciências e Ensino de Ciências. Então, trago ele aqui para discutir justamente o tema da tese de doutorado dele. É um tema muito bacana, muito interessante e muito inovador. A gente pensa na pesquisa acadêmica, em História das Ciências, no uso de diferentes fontes para analisar episódios históricos, né, da ciência, especialmente aqui da ciência nacional. Obrigado, Pedro. Obrigado, Breno, pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Já sou um assíduo ouvinte do programa, tenho bastante carinho. Enfim, é um prazer poder conversar um pouco sobre a minha tese, sobre o trabalho que eu desenvolvi e que foi finalizado no ano passado. Trabalha com filmes como fontes históricas para se debater o processo de institucionalização da ciência brasileira, especialmente ali tendo como recorte a ditadura militar brasileira de 64 a 85. E aí, eu acho que o primeiro grande desafio em relação a essa abordagem é um processo de quase convencimento do valor histórico de fontes fílmicas, né? E com um acréscimo de argumentar da existência, né, a favor da existência de filmes de ficção científicas brasileiros que, de maneira geral, é algo pouco conhecido do grande público. E a gente obteve resultados interessantes que eu espero poder compartilhá-los com vocês hoje. Ô Renan, mas antes da gente começar falando sobre isso, me fala da onde você é, qual que é a sua origem, de que cidade você é e você fez graduação em quê? Tá bom, claro. Bom, eu sou aqui de São Paulo, fiz graduação em licenciatura em Física na Universidade de São Paulo, terminei em 2014, atuo como professor da rede básica de ensino, né? Sou professor de Física e de algumas eletivas também, né? Considerando essa nova estrutura do ensino médio, então eu leciono eletivas relacionadas ao campo do cinema e ao campo científico. Em 2016 eu ingressei no mestrado no programa de ensino e História das Ciências e da Matemática na UFABC, orientado pelo Breno. E aí eu trabalhei com um filme específico ali, o Guerra dos Mundos, que era no contexto da Guerra Fria. A gente analisou, fez uma comparação com um livro no qual ele é inspirado.
E depois, ali em 2018, se não me falha a memória, eu ingressei no doutorado, com esse recorte que eu já apresentei brevemente para vocês, e finalizei também sob a orientação do professor Breno no ano passado. Você é paulistano mesmo, pelo jeito, então. Acho que o meu sotaque me entrega também, né? Não E tem de jeito. de qual região de São Paulo? Eu moro na zona leste de São Paulo. Ah, qual bairro? Assim, o bairro mesmo chama Maranhão. As Sim. pessoas não conhecem muito, então normalmente eu associo a estação de metrô Penha, né? Em São Paulo a gente se localiza pelo metrô, próximo à estação Penha. Pô, e fala uma coisa, qual foi a escola que você estudou? No primário, no Ensino médio? Não, no primário. Eu quero saber no primário. Nossa, a minha. Você não lembra do primário? Não é possível. Acho que eu lembro. A minha foi o Toledo Barbosa, lá na Zaquinache, Zona Norte, o pessoal aí do Toledo Barbosa, que alguém deve estar escutando o Ciencion agora, saibam que eu passei por aí. Olha só que honra, hein? Bom, eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque tanto a escola que eu estudei no primário como no. Ixi, você foi expulso das escolas ou não? Não, mas elas faliram, e eu tenho um certo. Caramba, não é um bom cartão Breno de do visita, céu, né? Breno. Você já sabia disso, Breno? Então. Tá mudo. Eu contei pro Breno na entrevista. Caramba, a UFMC, tome cuidado. A questão é se faliu por causa dele, né? Esse que é o negócio. Exatamente. Foi depois. Mas enfim, o colégio chamava Colégio OPEC, que eu fiz. É um colégio ali uma região chamada Vila Ré, da Zona Leste de São Paulo. Depois eu fui isso no primário mesmo, ali até a 4ª série, né? Aí na antiga 5ª série, atual 6º ano, eu fui para um colégio chamado Monte Virgem, que também faliu, por esse meu receio de trajetória. E depois, no ensino médio, aí não tem muito como ter ocorrido algo parecido, porque foi uma escola técnica estadual. E chama-se... E faliu também, fechou. Não faliu, tá? Cada vez melhor, eu diria. E eu fiz o técnico, né, na época, porque você podia escolher uma formação técnica. Eu fiz na Escola Técnica Estadual de São Paulo, ali no mesmo campus da FATEC, no Tiradentes, no metrô Tiradentes, e eu fiz em informática naquele período. Então vamos falar sobre filmes, cinema, sobre a ditadura militar, logo depois da vinheta do André. Basicamente, a gente vai fazer um bate-papo, né, com as perguntas sobre cinema, ciência, ditadura militar, baseado no artigo que vocês recomendaram. Inclusive, foi um artigo muito bom. Eu li, fiz um monte de pesquisa, porque durante o ensino médio, tudo, a gente sempre ouve falar da questão de ditadura militar, mas mais voltada para música, literatura e tudo, e quase nada sobre cinema. Então, quando eu fiquei sabendo sobre como que a ditadura militar influenciou o cinema brasileiro, eu falei, nossa, que coisa interessante. Então, parabéns pelo artigo. A minha primeira pergunta é a seguinte: como que a gente pode caracterizar a produção cinematográfica brasileira durante a ditadura militar em respeito às questões científicas? Por exemplo, tinha alguma preferência ou alguma motivação de produtor ou diretor, sabendo que estava num período complicado, porque você tinha que usar as metáforas, né, para driblar a censura. Também tinha, como é citado no artigo, que a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência tinha várias posições, às vezes estava um pouco em cima do muro e falava assim, não, depois a gente precisa, sim, tomar uma posição, a gente precisa falar que é uma ciência democrática e tudo mais. Como que era essa visão? Obrigado pela pergunta, Juliana. E assim, de fato, esse é a grande questão, né, do trabalho, né? Que na verdade esse artigo ele é um recorte, né, da minha tese. E eu acho que a grande
que eu posso dizer, o grande chamariz, né, do desenvolvimento dessa pesquisa é justamente mostrar como obras cinematográficas relacionadas ao gênero de ficção científica, elas dialogaram com a conjuntura em que elas estavam localizadas. E aí, basicamente, o que a gente fez foi, primeiro, delimitar o que a gente entende por ficção científica e tentar definir o que foi o escopo do trabalho, né? Quantas obras foram produzidas nesse período, e para tentar entender justamente o que você me perguntou, que foi o desenvolvimento temático desse gênero no Brasil, considerando esse recorte. Para fazer isso e ter algo para se comparar, o que a gente faz é pegar um recorte anterior, ali de 1930 até 64, e comparar com a produção fílmica do período ditatorial. E aí a gente percebe que houve um crescimento significativo de um gênero, um subgênero da ficção científica, que se chama distopias futurismo, né? Que é uma categoria que a gente criou para analisar esse escopo do trabalho, né? Os filmes de ficção científica. E por quê? Quando a gente consulta a literatura da área, a gente percebe que distopias, basicamente, elas são caracterizadas por um cenário especulativo catastrófico. Então, eles pegam um problema corrente na sociedade, né? Eu posso citar, por exemplo, sei lá, The Handmaid's Tale, uma série super famosa e, enfim, com uma audiência gigantesca. Pega ali uma estrutura do patriarcado que compõe um dos problemas da nossa sociedade e eleva a uma situação extrema para mostrar no que pé a coisa pode chegar, né? Então, a distopia, ela funciona dessa forma. Ela pega um problema presente, extrapola, né, no limite e, a partir desse cenário hipotético, denuncia a realidade em que essa obra está sendo produzida. Então, no final das contas, esses tipos de produção, eles têm um tom crítico frente à característica que eles estão abordando nos filmes. No meu caso, a ciência, né? As relações entre o desenvolvimento científico e, sobretudo, o que se prometia, né? Que era a junção entre desenvolvimento científico e desenvolvimento social. Ó, se a gente, em contexto ali do início do século XX, se a gente conseguisse desenvolver cientificamente, vai ser bom para todo mundo. E no final das contas, ali em meados da década de 60, as pessoas passaram a ter um sentimento de descrença em relação a essa afirmação, que foi refletido no cinema. Então, de maneira geral, para resumir, eu diria que um traço característico da filmografia dessa época é justamente o crescimento de obras distópicas, demarcando um tom crítico frente à conjuntura científica do período. Ô, Renan, e só para entender, essas obras eram descoladas do internacional, do mundo, ou não? Não sei se você chegou a fazer essa análise, se o Brasil estava na contramão ou estava no fluxo do que era produzido internacionalmente, só para entender se a gente começou a produzir essas distopias por questões nacionais ou se a gente pegou uma onda aí do internacional. Não sei se você chegou a fazer esse estudo. Sim. Sua pergunta é excelente, Pedro, que me dá a oportunidade de esclarecer que esse crescimento ele pode ser explicado por diferentes razões. A primeira delas é a conjuntura internacional. O crescimento de distopias é algo presente na filmografia internacional justamente por conta desse sentimento que eu acabei de relatar. E no contexto brasileiro tem um acréscimo que é justamente o período ditatorial como uma das consequências, sendo a repressão ao campo industrial. Ao campo cultural. Então, assim, uma das maneiras de se driblar a censura e conseguir tecer críticas ao período era justamente adotar metáforas através de obras distópicas. A gente percebe, inclusive, que movimentos cinematográficos muito consolidados, como o Cinema Novo, alguns diretores que compuseram esse movimento, eles passaram a produzir filmes de ficção científica, ainda que eles não tivessem uma grande tradição em dirigir obras desse gênero. Mas eles encontraram nessa perspectiva uma forma de tecer críticas e driblar a censura.
Bacana. E só para bem pegar essa excelente pergunta da Juliana, fazer cinema é uma coisa cara, pelo menos costumava ser, não sei se na época era, daí você pode me contar um pouquinho. Havia algumas preferências por alguns diretores que recebiam mais recursos? Como que as pessoas financiavam? Como que elas produziam esses filmes, né? Como que era feita, né? Esse tipo de contorno, né? Da situação que se vivia na época, né? Não sei se você fez esse estudo. Bom, eu acho que eu consigo responder de maneira tangencial a sua pergunta, Pedro. Porque, assim, uma característica, no mínimo curiosa, do governo ditatorial é uma certa dualidade em relação ao comportamento frente tanto à ciência como ao campo cultural. Por um lado, evidentemente, como é bem conhecido, esse foi um período de muita repressão e restrição de liberdade. Promover um desenvolvimento econômico através do investimento na indústria nacional. E aí, isso vai abarcar a ciência e vai abarcar o campo cultural também. Então, por exemplo, a Embrafilme é uma empresa brasileira de cinema, foi criada ali pelo Estado durante esse período com a intenção de alavancar a indústria cinematográfica. Então, havia recursos disponíveis. Né? Não é que assim, cortou e acabou. Só que assim, evidentemente que os cineastas, eles não necessariamente iriam produzir filmes que dialogassem com os valores esperados pelos militares, né? Então assim, a Embrafilme representa uma tentativa de se produzir uma imagem nacional de modo artificial através do cinema. Só que os filmes financiados pelos editais, etc., eles não na sua totalidade repercutiam valores próprios da base política dos militares. Então, assim, você tem inclusive obras que eram críticas ao contexto sendo financiadas pelo próprio Estado. Então, assim, é muito contraditório o movimento de financiamento, mas é importante se entender que os militares viam o cinema como uma forma de tentar moldar o imaginário das pessoas. Não era aleatório esse investimento. Tinha um interesse econômico, porque evidentemente é uma indústria potente, mas também tinha o interesse de construir uma imagem que lhes fosse favorável, né? E tem cineastas, assim como tiveram cientistas, que aproveitaram essas contradições para desenvolver os seus trabalhos. Realmente essa questão da contradição, porque você acaba tendo diferentes apoiadores, né? Você tem o militar que quer uma coisa, você tem o empresário que quer outra. E também eu acho que isso parte muito da característica do cinema novo, que, pelo que eu consegui entender, era basicamente, você pega uma câmera e você vai para o lugar que você quiser. Então, você faz aquilo com o que você tem no momento. Então, acho que é por isso que tem muitos filmes dessa época, principalmente, que são filmados no Nordeste, né? Então, você vê, assim, pela qualidade da câmera, que não é aquela coisa, assim, super definida, obviamente por causa da época e nada disso, mas eram coisas mais simples. Então, parece que o pessoal sempre dava um jeito de fazer o que dava. Aproveitando, o Renan, já que você tá. Como a gente vai falar desses filmes, você podia falar um pouquinho pra gente do cinema novo, então, e desse período que você que a gente vai começar a falar dos filmes? Eu só queria antes comentar algo em relação ao que vocês colocaram. Assim, né, eu falei sobre o processo de financiamento do Estado, que era contraditório, como eu relatei, e acabou que diferentes perspectivas cinematográficas se valeram desses recursos para produzir os seus filmes. Mas também, assim, a filmografia brasileira do período ela era riquíssima, assim, você tem movimentos que iam, né, ao encontro do que a Juliana relatou, né? O cinema novo ele começa assim, né? Então, assim, não eram movimentos que almejavam grandes orçamentos para fazer suas produções, né? Quando você vai para a Boca do Lixo, então aqui em São Paulo, é um negócio elevado à máxima potência. Então, assim, houve um crescimento da produção cinematográfica brasileira por conta parcialmente do investimento do Estado, mas também por conta desses movimentos que eu posso colocar, produziam filmes com baixo custo mesmo, porque era essa a perspectiva. O cinema marginal também vai ao encontro do que eu estou relatando. Então, assim, a filmografia brasileira ela cresce muito nesse período,
também por todas essas explicações relatadas. E o interessante é que, assim, tudo bem, a filmografia brasileira ela vai, de maneira geral, né, crescer. Mas a filmografia relacionada à ficção científica, ela explode no período. O crescimento, ele é incomparável em termos de pegar a filmografia como um todo e focar especificamente no gênero de ficção científica. E aí, de novo, dialoga com o contexto internacional, né, porque foi quando houve uma explosão no cinema internacional do gênero, e ao mesmo tempo dialoga com um mecanismo de fuga da censura. Focando especificamente no cinema novo, eles não tinham essa percepção de que eles estavam se associando ao gênero de ficção científica, porque isso não era nem bem compreendido, né, no período. Se você, inclusive, eu acredito que se eu tivesse a oportunidade de perguntar como é que foi trabalhar com esse gênero, eu não sei se eles mesmos se reconheceriam como produtores fílmicos que tangenciaram essa temática. Mas o fato é, eles foram levados a isso, alguns desses diretores, pelo contexto censor. E aí, as metáforas críticas, elas não é que, também assim, isso é importante esclarecer, não é que a censura não percebia, né? A gente analisa no nosso trabalho alguns processos de censura. Você vê lá os relatores, eles identificam as mensagens do filme, eles decodificam. Eles conseguem perceber uma metáfora sobre o que está sendo associado, etc. e tal. Só que é um processo de negociação, entende? Então, assim, se a crítica não é tão direta, ela é suavizada, o potencial de diálogo com a sociedade, ele também é mais restrito, entende? E aí os caras meio que, até certo ponto a gente deixa passar, aqui não dá, e era um processo de negociação, é assim que se estabelecia a censura. Então, o diálogo do cinema novo com a ficção científica, eu diria que ele foi um acidente de percurso em função da censura do período, não foi algo planejado. Aliás, o próprio gênero de ficção científica no cinema brasileiro, nesse período, ele não foi muito pensado, porque ele é muito... E esse é um dos maiores argumentos meus na minha pesquisa, ele é muito decorrente do contexto em que ele está localizado. Então, assim, um pouquinho antes, você tinha uma exaltação gigantesca ali no contexto de Guerra Fria, etc. e tal. Então, assim, é muito repercutindo algo que era presente no período e menos pensado, entende? Não foi um movimento articulado. Bacana, Renan. E você então investigou filmes, né? Foram filmes que foram investigados por você. Você poderia falar um pouquinho pra gente qual que são as vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de material para entender o contexto da época e todo o resto da sua pesquisa? Bom, vamos lá. É importante fazer uma demarcação aqui entre a história das ciências e a história como um todo, o campo da história como um todo. Por quê? Porque, assim, a utilização de filmes como um recurso para o historiador, né, tentar entender um período, tentar entender como aquela obra dialogou com aquele período, já é algo mais difundido no campo da história, né? História numa perspectiva mais ampla. Isso, início do século XX, assim, a partir da década de 30, você já começa a ter reflexões nesse sentido, e de forma mais sistematizada na segunda metade do século XX. Na história da ciência é um campo muito menor, então você tem menos pessoas trabalhando com isso, é algo mais recente. Então, assim, eu diria que uma das primeiras desvantagens é você não ter muita produção sustentar a sua análise desse campo. Por outro lado, como não tem muita produção, tem muita coisa para ser explorada. Então, assim, uma possibilidade, né, em termos de acervo, gigantesca. Eu, por exemplo, só nesse recorte temporal, eu identifiquei 189 filmes de ficção científica, de 64. Caramba, e eu nunca vi nenhum. Gente, Sim, eu tô tendo fomo. Tô tendo fomo agora. Só uma correção, 64 não, de 1930 a 85 ali, né? Então, assim, é muito filme, né?
Evidentemente, cada um desses filmes eles vão ter temáticas diferentes. Então você vai encontrar filmes que vão dialogar com, sei lá, o contexto da Guerra Fria, filmes que vão dialogar com o contexto do movimento eugenista no Brasil. Tem filmes que falam sobre práticas eugenistas aqui no Brasil, etc. E todos ficcionais, né? Então tem muita coisa, né? Essa é uma vantagem. A desvantagem é que tem pouco diálogo ainda, tem pouca gente para conversar sobre isso no campo, porque as pessoas ainda estão se familiarizando com essa perspectiva da história da ciência. Em termos de valor histórico, os filmes eles são bem relevantes pelo seguinte: um diretor, isso serve na verdade para qualquer produção humana, né? A gente é produto do momento que a gente se encontra. Então assim, a gente pensa a partir, né, onde a gente está localizado na história. Um cara, quando ele vai produzir um filme, mesmo que ele não queira, ele vai de alguma maneira, na sua obra, veicular valores do período em que ele está localizado, né? E aí, é claro, para você conseguir perceber esses valores e associá-los ao momento em que o filme foi concebido, você precisa de estratégias e técnicas específicas do cinema, né? Eu sempre faço parada que é assim, ó. Você vai analisar, imagina que você é um historiador, você trabalha com cartas. Se você não souber que de um lado da carta tem um remetente e do outro tem um destinatário, que isso é um código próprio ali da carta, quando você for analisar, você vai deixar passar uma informação muito importante e seu trabalho vai ficar comprometido. Ou seja, tem uma linguagem própria ali, né? A carta tem uma linguagem própria. O cinema tem uma linguagem própria. Então, se eu for trabalhar com cinema, eu preciso minimamente entender o que é essa linguagem. Como que um realizador dialoga com o seu público. E essa também talvez seja uma desvantagem, porque você necessariamente vai ter que estudar isso, né? Que não é algo que você vai encontrar, por exemplo, num curso, sei lá, imagina, eu sou formado em física, não fiz na graduação. Tem um esforço de você se valer de, como é que eu posso dizer, materiais que não são próprios da área que você tem mais familiaridade. Então essa é uma desvantagem. E a vantagem é que é um documento que representa um olhar diferente, por exemplo, um olhar de um documento oficial do Estado. É um outro campo que ajuda a compor o cenário, o contexto em que ele foi produzido. Então, em resumo, tem muita coisa, tem um valor histórico significativo, pontos positivos. Desafios. Você precisa entender essa linguagem e ainda tem pouca gente para dialogar sobre isso no campo da história das ciências. Ô Renan, e você falou de muitos filmes, eu não vi nenhum. É fácil conseguir os filmes? É fácil? Você tem um streaming de filmes? Onde que você consegue esse material? DVD, fita cassete, VHS, não sei. Onde se consegue esse material? Então, Pedro, depende. A resposta é assim. Alguns sim. Por exemplo, os dois que estão nesse artigo da Revista Brasileira de História da Ciência, né, o Brasil ano 2000, do Walter Lima Jr., e o Abrigo Nuclear, do Roberto Pires, eles estão disponíveis no YouTube, gratuitamente. Existem alguns outros filmes disponíveis em plataformas digitais como essa, ou até no Streaming Movie, alguma coisa do gênero. Tem alguns materiais um pouco, sobretudo os mais antigos e curtas-metragens, eles estão depositados em instituições responsáveis pela conservação desse tipo de documento. Aí a Cinemateca Brasileira ou até cinematecas regionais. Esses são mais difíceis de acessar. Renan, você comentou que existem mais de 100 filmes dessa época, né? Você falou desde a década de 30 até 85, mais ou menos. E também você comentou, né? Brasil, ano 2000 e Abrigo Nuclear. Por que esses dois? E, como que a gente consegue ver esses cenários de ditadura, entender, né? A partir deles? Então, esses dois filmes, eles foram lançados em momentos bem distintos da ditadura. Isso é uma primeira questão que precisa ser pontuada. O que justifica a minha escolha por fazer uma análise comparativa entre os dois, que é o que eu faço no artigo, para tentar justamente entender
se eles repercutem em imagens de ciência diferentes. Eram momentos bem distintos da conjuntura nacional. A primeira justificativa seria essa, né? Eles foram produzidos em momentos diferentes. O Brasil, anos 2000, como eu disse, finalzinho da década de 60, ali próximo ao AI-5, então um momento bem duro na ditadura, né? E o área ali já mais pelo processo de abertura ali no começo da década de 80. Momentos bem distintos. Os dois, eles compõem a categoria que a gente criou, que é a de distopias, né? É a que a gente identificou que mais cresceu neste recorte, justamente, né? Como eu tinha dito anteriormente, como um movimento de adoção de um tom crítico frente ao contexto brasileiro e até internacional. Então, assim, eles são da mesma categoria, então eles vão, de alguma forma, dialogar com essa perspectiva de imaginar um cenário hipotético, pegar um problema contemporâneo e elevar a máxima potência para onde a gente vai chegar, e estão presentes ali em momentos distintos da ditadura. O Brasil, ano 2000, que é o dirigido pelo Walter Lima, basicamente assim, não vou tentar não dar nenhum spoiler para as pessoas, porque eu recomendo que vocês assistam a esse filme, mas assim, ele conta basicamente a história de uma família de retirantes, e eles estão localizados num cenário em que ocorreu uma terceira guerra mundial. Os países desenvolvidos eles foram dizimados, e os países tidos como subdesenvolvidos eles sobreviveram, mas ao mesmo tempo a condição de vida das pessoas não melhorou. Eles não alcançaram o progresso. E aí corta para a família dessa família que eu mencionei, e eles estão em busca de um local para sobreviver que não foi dizimado pelo contexto ali da guerra. Beleza. Acontecem mil coisas, e eles vão parar numa cidade que chama Me Esqueci, né, fazendo ali uma alusão à falta de memória política brasileira. E basicamente, essa cidade ela vai receber um general, tá? Uma cidade que vai ter um evento científico, vai ter um lançamento de foguete ali, o general vai para a cidade e todo mundo quer mostrar para o general como as coisas são boas ali. E o que o Walter Lima faz é de uma maneira bem satírica, fazer uma crítica a duas perspectivas. A primeira é o projeto desenvolvimentista militar. Há ali uma cena do lançamento de foguete que, enfim, não vou dizer o que acontece, mas ele faz uma alusão à falha dessa promessa de desenvolvimento científico ao projeto desenvolvimentista militar, né? Tem uma cena no foguete que vai retratar isso. E tem uma segunda crítica que ele faz, que é a figura do cientista / intelectual universitário, né? Que naquele momento era uma coisa que compunha o imaginário social, algo único, né? Justamente porque as universidades públicas elas são responsáveis por grande parte da ciência produzida no Brasil. E a crítica que ele faz é justamente um comportamento de não enfrentamento da comunidade científica frente ao contexto ditatorial. E aí tem a alusão a um personagem que vive no subsolo ali daquela cidade Me Esqueci, estudando nos livros. E aí tem um momento em que o jornalista que está cobrindo ali os eventos da cidade vai lá encontrar esse intelectual e fala: poxa, você vive aqui embaixo, cara, ninguém te leva a sério, você tem que ir para a superfície. E ali há um tom crítico, né, em frente a essa postura do intelectual. E aí quando a gente olha para a literatura que se deteve em compreender justamente o comportamento dos cientistas do período, a gente percebe que tem um trabalho que analisou as práticas discursivas adotadas pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que é produzido pela Fonseca ali de 2012. E aí o que se percebe? Que até 64, até o golpe, havia, né, nos documentos da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência uma perspectiva de uma ciência neutra, despolitizada, que é justamente está sendo criticada ali no filme pelo Walter Lima Jr. Vamos para o segundo filme, o filme do Roberto Pires, ali de 81. Esse filme, que chama Briga Nuclear, ele se passa também num cenário futurista, hipotético, em que aconteceu um acidente nuclear, contaminou a superfície da Terra, e aí tem um tema que estava muito em voga, que era justamente
os limites ali, né, da utilização de tecnologias nucleares. E o Roberto, ele era um cara muito descrente em relação a isso. Mas o que o filme mostra é que as pessoas, elas vivem num subsolo, daí num abrigo, daí o nome do filme, e elas estão submetidas a um regime autoritário. O regime, ele é chefiado ali por uma personagem, tem como o seu braço de atuação um cientista. Um cientista que, na verdade, é um outro personagem que é bem robotizado, né? Quase desumanizado. Então, o ditador ali do filme, ele consulta esse personagem que representa a ciência como braço do Estado para tomar suas decisões, mas a diferença, né? Até aí tem um tom crítico de novo à ciência não combativa. A diferença é que há um grupo clandestino que se organiza para como é que eu posso dizer? Fazer um enfrentamento a esse contexto. E eles também são cientistas, e aí, enfim, também não quero dar muito spoiler, mas o filme, ele eleva a ciência a essa perspectiva crítica, e apontando o que deve ser feito para um futuro melhor. E aí eu retomo o trabalho da Fonseca, né, como eu disse, que analisou as práticas discursivas da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e o que ela vai mostrar é que a partir de entre 64 e 69, como eu disse, até 64, imparcialidade. Pós-golpe, até 79, passou ali a adotar práticas que enfatizavam a liberdade e a autonomia como sendo necessárias para se produzir ciência. Então, assim, uma crítica ainda comedida, né? E a partir ali de 79, você já tinha discursos engajados e em defesa de valores democráticos. Então, assim, no final das contas, o que a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência fez foi tirar o cara do subsolo, a ciência do subsolo, e fazer um enfrentamento ali na década de já 80, com o que foi que a literatura, a filmografia de ficção científica brasileira também demonstrou a partir da comparação dessas duas produções que eu relatei. Justamente esse processo. A transição de uma ciência alheia, muito voltada para si e alheia aos aspectos políticos do período, para uma ciência preocupada com questões relacionadas a valores democráticos e uma defesa para uma sociedade mais livre e etc e tal. Ô Renan, você falou uma coisa você falou coisas bastante profundas, metáforas e conexões muito elaboradas. Esse cinema, esses filmes, tinham público? E se tinham público, o público entendia essas metáforas? Essa é uma excelente pergunta. Ele, assim, vamos lá. Cinema novo, ele não é caracterizado por ser um movimento de massa. Exatamente essa foi a grande falha do cinema novo, né? Assim, eles tinham como perspectiva produzir uma filmografia com preocupações sociais e que dialogasse com a sociedade. Só que a grande crítica, e até tem só um comentário breve sobre a estruturação da censura no período. Eles estavam pensando curso de formação de censores, eu não lembro o nome do cara que deu o curso, mas ele fala o seguinte: você está muito preocupado aí com Glauber Rocha, com metáforas, com mensagens subliminares, né? Mas a questão é a seguinte: quem que vai assistir esses caras? Quem vai assistir já pensa assim. A gente não precisa gastar tanta energia. O que interessa são outros tipos de produções. Então, assim, o filme do Walter Lima Jr., ele tinha um público restrito. A responder a sua pergunta de maneira mais direta, assim como o cinema novo tem um público restrito. A elite, embora esse termo seja bem problemático, deixa eu reformulá-lo, inclusive, é quem tem mais acesso a bens culturais. Basicamente é isso. O filme do Roberto Pires, não. Apesar dele também dialogar com o movimento cinematográfico, ele é um filme... inclusive, ele não tem uma metáfora tão elaborada quanto tem no Walter Lima Jr. Ele é um pouco mais direto, a linguagem ela é um pouco mais crua. Então, ele dialogou com um maior público. Não houve no período... A censura identificou as metáforas em ambos os filmes, tá? Eu posso afirmar isso com segurança porque a gente teve acesso aos processos de censura. Ou a gente também encontrou
matérias de jornais repercutindo um pouco o que foi, inclusive com entrevistas dos diretores, quais foram as intenções deles com as duas produções. Agora, o grande público, não foi massificada a mensagem, para te responder de maneira mais direta. Então, assim, foi identificado, mas não foi massificado. Basicamente é isso. Eu adoro filmes de ficção científica, dos mais atuais, os mais estadunidenses, aí até os europeus, mas muito ligado por eles, alguns deles, né, me levarem a lugares que parecem que são mais eternos, assim, parece que a sociedade se repete o tempo todo. Eu adoro assistir eles. Eu adoro AI, que é um dos filmes meus prediletos. E nesse contexto vai a pergunta, né? Esses filmes que você estudou e mais esses que estavam ali orbitando ali nessa época, eles fazem sentido hoje como obra ou não, na sua opinião? Olha, a grande, pra mim, assim, agora falando da perspectiva de alguém que consome ficção científica por prazer. Por achar um produto interessante do ponto de vista de entretenimento. Eu acho que o grande apelo da ficção científica é justamente trabalhar com questões mal resolvidas do nosso tempo. Essa que é o chamariz. Então, por exemplo, você pega, sei lá, Eu, Robô. Eu não me lembro exatamente de que ano ele é, mas já faz um tempinho, né? Acho que deve. Então, o que a gente está vivendo hoje, né, com o avanço das tecnologias de inteligência artificial? A gente se questiona sobre os limites disso, etc. e tal. Isso, assim, não é algo resolvido, não é algo que a gente possa dizer que não faça mais sentido, porque é presente, né? Essa questão da ciência comprometida com um projeto político mais amplo, eu diria que ela é bem contemporânea mesmo, porque há uma crítica muito forte. Eu também sou da área de ensino, né, do distanciamento entre o que se produz na academia, o que se chega na sala de aula, enfim, o final, né? Então, assim, é algo do nosso tempo, é algo que não foi resolvido. Então, eu acredito que as pessoas, elas se identificariam com os enredos. A questão a linguagem não é mais a mesma, né? Se você pegar um filme na década de 60, ele vai ter um ritmo, ele vai ter um código que demarca aquele período, que talvez não seja tão atrativo para o público atual que fazendo uma ressalva, que não esteja habituado, evidentemente, a consumir esse tipo de filme. Mas isso não se aplica só à ficção científica brasileira. Se você pegar, sei lá, Metrópolis, qualquer outro filme, se você pegar filmes mais antigos da conjuntura internacional, vai ser a mesma coisa. As pessoas talvez estranhem o ritmo, né? Sobretudo porque a filmografia contemporânea ela é muito rápida. É plano. E aí quando você pega qualquer coisa que foge muito disso, incomoda. Então, assim, os temas fazem sentido, inclusive eles se repetem. A gente consegue encontrar filmes de ficção científica que vão abordar a temática da energia nuclear, a temática de regimes ditatoriais, etc., contemporâneos. Só que a linguagem, evidentemente, ela evolui. A linguagem do cinema está em construção. Eles fazem sentido, mas eu não sei se esses em específico, eles despertariam o interesse artístico das pessoas. De enredo, com certeza. Uma pergunta, assim, bastante curiosa que eu tenho. Você, voltando a falar, são mais de 100 e tantos filmes. Além desses dois, você pode recomendar outras produções dessa época que tem esse mesmo viés de ditadura, de ciência, como que era visto, a questão de críticas e tudo mais? Escolhe dois assim para iniciantes. Vamos começar assim, Isso, dois níveis iniciantes que não tem um ritmo tão lento.
Assim, que você acha que o jovem vai gostar mais. Uhum. Beleza. Olha, tem um que eu acho que é bem acessível em termos de linguagem e é atrativo em termos de enredo, que chama-se O Quinto Poder. Ele é de 63. Basicamente, ele conta... Ele é dirigido pelo Alberto Pieralisi. E ele conta, assim... O quinto poder seria a mídia, tá? Então ele tá tentando construir ali um cenário em que tem uma nação estrangeira que vem ao Brasil tentar fazer um processo de dominação da gente por mensagens subliminares, né? E aí eles vão lá e controlam o rádio, e aí as pessoas acabam fazendo o que eles querem, e aí, enfim, é mais ou menos por aí que a coisa toca. É bem legal, ele é pré-golpe, né? 63, mas a atmosfera do golpe tá ali. Basicamente é isso. E é interessante porque essa preocupação com mensagem subliminar era uma coisa que demarcava o período, né? Existia esse debate, né, sobre o potencial das novas mídias, né, para a criação do imaginário social, para moldar esse imaginário. E a própria censura acreditava no fato de que as mensagens subliminares elas poderiam ser significativas do ponto de vista de mover massas, né? Então, uma das grandes questões era justamente captar, né, no processo de censura essas mensagens para que as pessoas não fossem influenciadas pelos filmes, né, como um todo. Então, esse é um filme que eu recomendo. Eu acho que ele é bem acessível. Talvez eu iniciaria por aí, tá? Ele também está disponível nas plataformas digitais. Ele não é de fácil acesso. E tem um outro que eu também analisei na tese, que chama Manhã Cinzenta. Esse já seria um passo 2, tá? Ele é um curta, né? É um média-metragem. Ele foi dirigido pelo Oney São Paulo, ele é de 68. É interessante porque ele aborda um outro tema muito caro ali do período, que se refere às reformas universitárias, né? Que vão moldar a estrutura das universidades públicas brasileiras, basicamente, como elas são hoje. Né? Tiveram mudanças, mas muito vem dali, né? A estrutura de carreira de professor, etc. e tal. E o filme, ele conta a história de um casal de estudantes que estão ali fazendo uma passeata. Não se sabe exatamente o porquê, mas é importante dizer que no período havia um movimento estudantil muito forte, né, nesse contexto de reforma universitária, que se opunha ao projeto militar. Esse debate sobre a reforma universitária, ele antecede o golpe de 64, era algo do período que demarcou questões, e como eu disse, do governo Jano ali. E ele vai mostrar como que o Estado atuou frente a esse movimento estudantil. Porque as universidades também representavam um comportamento dual do projeto militar. Por um lado, também teve investimento, porque tinha a formação de mão de obra especializada e desenvolvimento de tecnologias, tanto bélicas quanto para a indústria nacional, que eram de interesse militar. Mas, por outro lado, havia um temor muito grande da organização política dos estudantes, que talvez fossem uma das principais bases de enfrentamento em relação aos avanços da ditadura. Então tem esse movimento dual. Teve investimento, mas teve perseguição. Às vezes era uma coisa, às vezes era outra, às vezes eram as duas coisas ao mesmo tempo. E esse filme, ele capta essa atmosfera a partir da análise desse casal na passeata. E aí eles são capturados e tem todo o processo que vai demarcar essas contradições dos militares em relação às universidades. Maravilhoso, Renan. Ô, Renan, a gente podia ficar horas falando com você, muito legal mesmo essa aula aí sobre esse assunto. Mas você, só agora que a gente vai mudar um pouco de assunto, você gosta de filme, no sentido de, você gosta de assistir filme até os atuais, até os hollywoodianos ou não? Sim, na verdade assim, né, antes de pesquisar filmes, eu
o grande motor de tudo isso foi o meu interesse enquanto consumidor desse tipo de produção. Desde menina, assim, eu gosto muito e não tem nenhum tipo de, eu posso dizer, tem minhas preferências, evidentemente, mas não me fecho para nenhum tipo de filme, não. Gosto de diversos gêneros produzidos em diversos locais. Renan, então, deixa eu te contar uma história. A gente nunca errou, o Breno nunca errou o vencedor do filme do Oscar desde que o Ciencion nasceu há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, você não venha falir essa instituição que se chama Breno Arcioli e seu palpite para o Oscar. Breno, e também, ó, você também fica à vontade para dar o chute, viu, Renan? Tá bom? O Breno convidado, eu vou deixar ele no começo, mas vamos falar dos concorrentes ao Oscar, né, de melhor filme, né? Deste ano de 2024. Antes do Breno falar, vamos ver se você chuta também. Eu também vou tentar chutar aqui a premiação do melhor filme. Para o melhor filme estão American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassino da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Ô, Renan, quem que você acha que vai levar o Oscar de melhor filme esse ano? Você assistiu vários deles ou não? Eu não consegui assistir todos, aliás, longe disso. Acho que talvez esse ano que tenha assistido menos, por contexto do pessoal. Meu filho tem 8 meses, então não tem tido muito tempo. Mas assim, exato. Eu acho que o filme não é o melhor, na minha opinião. Olha que eu não assisti todos, hein? Dos que eu assisti não é o meu preferido, mas eu acredito que o Oppenheimer vai ganhar. A gente tem vários indícios de que talvez isso aconteça, tem um movimento econômico muito grande nesse sentido. Não sei se o Breno concorda comigo. E qual que é o melhor, na sua opinião? Você acha que vai ganhar o Oppenheimer, mas quem você falou que é o melhor? Dos que eu não assisti todos, né? Mas Sim. Dos que eu assisti, eu gostei muito do Anatomia de uma Queda. Bacana, bacana. Ô, Juliana, você quer dar um chute também ou você não é tão cinéfila? Olha, assim, eu posso até dar um chute por causa de palpites alheios, mas assim, muito difícil assistir um filme por motivos desconhecidos. Talvez eu estudo demais e aí não dá tempo. Mas olha, vendo premiações assim através de redes sociais e tudo mais, eu acredito que esteja entre Oppenheimer também. E eu pensei em Pobres Criaturas. O pessoal tá gostando muito, mas eu não sei, eu fico entre esses dois. Vamos lá, Breno. Ô, Breno, você aí, eu sei que você já é que nem jogador de futebol, né? Vai entrar em campo, mas falou que já tá com a perna quebrada, que já não tem condição, que não conseguiu assistir todos. Breno, e aí? Como que tá o cenário esse ano do Oscar 2024? Tá melhor que o ano passado, eu acho. Acho em termos de qualidade, você diz? Isso. O ano passado eu achei meio fraquinho, mas assim, não sei. Gostei até do ano passado, já não me lembro mais o que tinha no passado. Eu posso até procurar aqui. Foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Isso, esse filme foi maravilhoso, eu acho que não teria... É maravilhoso, esse filme eu comprei ele na Claro TV com os pontos que eu tinha aqui, e eu levei choque atrás de choque assistindo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acho que, realmente, acho que em termos de qualidade talvez esteja um pouco melhor do que ano passado. Agora, antes de dar o palpite, só queria fazer um complemento ali à fala do Renan. Eu acho que é importante fazer. Cinema brasileiro é um cinema extremamente variado, extremamente bem construído. Assim, muitas vezes a gente acha que o cinema brasileiro ele é ou só aqueles filmes de comédia escrachada e tal, ou só filmes que tratam violência e não sei o que, ou só filmes que retratam o Nordeste, não sei o que, como se o Nordeste fosse uma coisa única, né? Mas na verdade o cinema brasileiro é muito variado. O nosso grande problema é que a gente não conhece, não nos chega esse cinema, e também por questões culturais, talvez a gente também não é muito versado, assim, instigado a assistir esses filmes. Eu assisti um filme brasileiro esses dias, o Sequestro 53, eu acho. Isso. No voo 375. Muito bom. Achei extremamente bem
envolvente. Então, assim, tem muita variedade, assim. Então, a gente acaba ficando dominado pelas questões hollywoodianas e pela influência hollywoodiana e tal. Mas o nosso cinema também é muito, muito bom. Basta ver ali... E muitas vezes ele não é muito bem compreendido também de fora. Mas... Não é, a gente faz tempo que a gente não vai pro Oscar, né? Pra nada, né? Pra o melhor filme a estrangeiro, última indicação nossa foi em 1999. Filme estrangeiro, né? Mas a gente teve outras indicações. Teve Cidade de Deus, em 2004, que foi talvez o filme brasileiro mais indicado. Teve 4 indicações na época. A gente teve o Menino e o Mundo, concorreu à melhor animação há alguns anos atrás, em 2017, eu acho, ou 2018. Lembra? A gente teve curtas, a gente teve Democracia em Vertigem, da Petra Costa, indicado como melhor documentário também há pouco tempo, acho que foi 2020, se não me engano. A gente tem alguns filmes brasileiros que acabam sendo indicados. Esse ano o candidato brasileiro era o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, acabou não entrando. Poderia até entrar na categoria de documentário, mas acabou ficando de fora. Mas, bom, falando desse ano, que assim, o Oscar muitas vezes é uma ciência exata. Você vê a trajetória que os filmes tiveram ao longo dessa temporada de premiações, que começa aqui no final do ano, né, em dezembro, por aí, ou até antes, se você tem os festivais, e termina agora, né? Então, assim, se a gente olhar para o retrospecto, And the Oscar goes to... sem dúvida nenhuma, fortíssimo candidato que eu acho que vai acabar levando é o Oppenheimer. Deve levar em filme, deve levar em direção, deve levar em melhor ator, certamente levará em melhor ator coadjuvante. O Robert Downey Jr. tem, além de ter uma atuação muito boa, tem um apelo, é uma figura carismática, tem uma história de superação e tudo mais, né? E aí foi bastante divertido o discurso que ele fez no Sindicato dos Atores, que aconteceu agora nesse sábado. No sábado, bom, não sei quando as pessoas vão ouvir isso, mas foi agora no sábado. Vão ouvir agora, vão vir no dia do Oscar que a gente vai lançar esse programa, porque o André vai soltar antes do Oscar. Então, foi dia 24 o prêmio do Sindicato dos Atores. Teve o BAFTA antes, também o Oppenheimer ganhou. Assim, eu acho que tá o caminho traçado para o Oppenheimer, o que é provavelmente talvez o primeiro filme sobre um cientista real que deve ganhar o prêmio de melhor filme. Caramba, e o segundo, bom, pelo menos na época mais recente, né? Não tenho aqui dados na época mais de 1990 e antes, mas pelo menos de 90 para cá, provavelmente vai ser o primeiro filme que tem ali um personagem cientista real, que vai ser premiado como melhor filme, né? E o Cillian Murphy provavelmente deve ser o segundo ator a ganhar interpretando um cientista real. O primeiro foi o Eddie Redmayne, que interpretou o Stephen Hawking, que ganhou em 2015. O Breno, a gente fez um programa muito legal sobre Oppenheimer aqui no Ciencião com a Carla Almeida. Foi muito legal mesmo, ela contou tudo sobre o filme, mas eu queria ouvir, já que a gente tá aqui, né, entre cinéfilos, vocês, não eu, né, mas eu assisti o filme Oppenheimer e eu dei minha opinião, que eu mesmo pedi pra cortar mais ou menos, porque senão eu iria ser super cancelado, porque o programa teve uma boa audiência. Eu não gostei do filme, achei, mas eu queria ouvir de outras pessoas, né, porque eu saí do cinema, assim, um pouco triste, porque a teoria, eu adoro física, todo mundo sabe disso, mas eu achei que como obra eu não gostei. E vocês gostaram? E se não gostaram, qual que é o filme predileto que você, Breno, assistiu e você achava, se fosse o Oscar do Breno, quem seria? O que eu achei do filme? Eu não acho que é o melhor filme do planeta, tá? E aqui eu quero de novo, eu já falei isso em outras vezes aqui no podcast. Mas, por exemplo, Interstellar, todo mundo ama, eu detesto. É do Christopher Nolan também. Então, assim,
O que eu achei do Oppenheimer é assim, eu acho que a primeira parte, primeiro ato, vamos dizer assim, não é tão bom. Gostei mais do segundo ato. Aquela parte, talvez, um pouco mais da discussão das consequências, o próprio conflito que ele tem e tal. Eu acho que, com vista fílmico, vamos dizer assim, eu acho que é mais interessante, mais bem construído do que aquela parte, aquelas divagações, aí fica as imagens lá que o pessoal adorou, né? Parece uma coisa meio Nirvana, um negócio assim, meio protetor de tela, sabe? Do Windows, fica aqueles negócios explodindo e tal. Eu não curti muito. Mas a segunda metade, ou o segundo ato, o terceiro ato, achei mais interessante. Assim, a atmosfera que é construída, achei bastante interessante. Agora, meu filme favorito que está no Oscar, mas não está indicado a melhor filme. Tem apenas 2 indicações, mas é o meu filme favorito e entrou na minha lista de filmes favoritos de todos os tempos. Caramba. É porque é uma história que eu sempre gostei e sempre busquei conhecer mais, é A Sociedade da Neve. Para mim, esse filme deveria estar em todas as categorias possíveis e imagináveis. Se vocês não viram, vejam, está na Netflix. É um filme da Netflix. Eu acho sensacional. É uma pena que não teve mais impulso, digamos assim, do que deveria. Mas acho um filme extremamente tecnicamente perfeito, extremamente bem construído, dramático, tenso. Maravilhoso. Bom. Eu adorei. Não, adorei também Sociedade da Neve. Bom, o Breno, muito obrigado. Muito obrigado, Renan, pela participação aqui no Ciencion. Muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion também. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Obrigado a Proec. Ô, Juliana, obrigado pela pauta, viu? Ah, imagina, foi muito divertido. Bacana, pessoal. A gente volta sempre aí na primeira, terceira, segunda, qualquer momento no Ciencion. Entra lá no ciencion.com ou nas plataformas digitais. Estamos sempre por lá, hein? Siga a gente. Até mais. Tchau. Now I am become death, the destroyer of worlds. Este programa foi editado por André Luiz.